Olá, sejam bem-vindos ao nosso site. Este espaço foi criado para podermos falar sobre a cirurgia de transplante capilar fio a fio, especificamente com a técnica de FUE. Nós sabemos que a queda capilar é uma das queixas mais frequentes do homem moderno. Para isso, estamos aqui para oferecer a você um tratamento adequado e eficaz contra a calvície. Meu nome é Rogério Matoso e eu sou médico cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Já atuo no mercado há mais de 15 anos e tenho, na cirurgia de transplante capilar, uma das minhas especialidades. A partir de hoje, você vai poder conferir uma série de vídeos que eu montei para você que explicam tudo sobre a cirurgia de transplante capilar fio a fio com a técnica de FUE, ok? Sempre é bom frisar que nós realizamos as cirurgias em ambiente hospitalar, com todo o conforto e segurança. E trabalhamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados, ok? Então é isso, gente. Vamos para o primeiro vídeo que fala sobre a importância da consulta médica especializada para quem deseja fazer uma cirurgia de transplante capilar. Ok, vamos lá. Então, gente, todos os pacientes que nos procuram têm um problema em comum. Têm queixas em comum, que são a queda capilar, a progressão rápida com o passar da idade e a baixa autoestima, que é a queixa principal desses pacientes. É aí que nós vamos entrar para resolver estes problemas, ok? E na consulta? Tudo começa na consulta médica especializada. O que é importante saber na hora da consulta com o especialista? E quais são os fatores que serão abordados durante a consulta médica? Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar agora, ok? Durante a consulta médica, eu vou abordar a causa, que na maioria dos casos é a herança genética. Nós vamos falar sobre a classificação da sua calvície. Nós vamos analisar o seu tipo de fio de cabelo. Nós vamos analisar o tamanho da sua área de calvície. Nós vamos analisar a qualidade da área doadora. Nós vamos conversar sobre quantas sessões de transplante capilar podem ser necessárias para o seu caso e vamos conversar sobre o que esperar da sua cirurgia, ok? Pois bem, vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos que eu mencionei acima, ok? Classificação da sua calvície. Muito bem. Nas duas figuras ao lado, nós temos dois tipos diferentes de classificação, dependendo do grau de calvície do paciente. Logicamente, podem existir variações, ok? Nós temos a classificação de Norwood-Hamilton, que está aqui na fotografia do lado esquerdo, já conhecida de todos, onde ela nos apresenta os graus 1, grau 2, grau 3 vértex, grau 4, grau 5, grau 6 e grau 7. Mostrando assim a progressão da calvície masculina desde o seu início até a fase mais avançada, ok? Temos também a classificação de Ludwig para mulheres, que está aqui no meio, a escala de Ludwig, com os graus 1, mínimo, grau 2, moderado, grau 3, intenso, que se mostram mais como um padrão de rarefação capilar mais concentrada no topo da cabeça. Então, baseado na quantidade de perda e de rarefação na região central, no topo da cabeça, é feita então essa classificação de Ludwig, mais para o sexo feminino, ok? E a classificação de Savin, que se subdivide em graus 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, grau 3, grau avançado e grau frontal, ok? Então, essas classificações servem para que nós possamos fazer uma correlação entre a imagem da área de calvície do paciente que mais se assemelhe aos diversos graus existentes, ok? Na figura ao lado, nós já temos uma classificação um pouco mais moderna, da escola argentina, onde nós temos 4 formas diferentes de evolução da calvície do paciente. Veja na foto. Nessa classificação, nós podemos observar na coluna da esquerda, de cima para baixo, os diferentes
tipos de evolução da queda capilar, que podem ser 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 6, ok? E na visão horizontal, cada um desses tipos de calvície vão ter os seus diferentes graus de perda capilar, que podem ir do grau 1, pouca perda, até o grau máximo, grau 7, ok? Então, coluna da esquerda, o tipo de evolução da calvície. E na linha horizontal, com o passar da evolução da queda capilar, nós temos, então, desde o grau 1 até o grau 7, como eu já mencionei. Temos, então, o tipo 1, que é bem comum, onde a calvície avança tanto pela frente, região frontal, quanto pela porção traseira, região da coroa, ok? Que nós chamamos de occipital. Indo nesses dois sentidos. E ao longo dos anos, este padrão pode chegar até o grau 7 de perda capilar. Portanto, o tipo 1, ele tem um avanço da calvície que pega a parte da frente, frontal, e também avança pela parte de trás, occipital. E tem os graus de 1 até o grau 7, ok? Seguindo aqui, nós temos, então, na sequência, o tipo 2. No tipo 2, que também é comum, o padrão de avanço de queda capilar se faz preferencialmente na região frontal, na frente, ou seja, de frente para trás, podendo ser do grau 1 ao grau 7, ok? Dependendo, então, da quantidade de perda capilar ao longo dos anos. Depois, nós temos o tipo 3 de calvície, que é um menor número de pacientes, onde a calvície avança pela parte de trás. Então, predominantemente, a perda de cabelo se dá pela parte da coroa, ok? No sentido, então, da coroa para frente, preservando durante muito tempo uma faixa de cabelo na região frontal. Perceba que vai mantendo uma faixa aqui na frontal e só vai perdendo de trás para frente, ok? Também classificada aí, dependendo do grau de queda, de grau 1 até grau 7, ok? E por último, gente, nós temos o tipo 6. No tipo 6, onde nós temos um avanço de calvície acometendo as entradas, perceba na foto, e avançando lateralmente em conjunto com o avanço da calvície também pela região posterior, região da coroa. Este padrão vai deixando, então, uma ilha na região central e no topo. Vai se formando, então, um tufo de cabelo remanescente, estilo um tupete. Olha lá, vai perdendo, pegando as laterais, vai permanecendo um tupete, ok? Que vai caindo por último até chegar na classificação 7, que seria a perda total, ok? Então, o tipo 6 é um padrão de calvície que avança pela frente, pelas laterais e por trás também, e vai preservando a região central, o topo. E com o passar do grau, né, de grau 1 até grau 7, ele chega a perder tudo, ok? Portanto, gente, vocês viram que classificações não faltam. Basta seguirmos uma delas e traçarmos as nossas estratégias, ok? Eu tenho gostado muito dessa classificação argentina e procuro utilizá-la no meu dia a dia para analisarmos cada caso e programarmos o tratamento cirúrgico, ok? Ótimo. E agora? Tipos de fio de cabelo. Isso interfere, gente? Isso é uma pergunta comum. Doutor Rogério, meu tipo de cabelo pode interferir no resultado da minha cirurgia? A resposta é sim, pode interferir. Mas como? É simples. Nós podemos ter pacientes com fios de cabelo liso, fios de cabelo crespo, fios de cabelo anelado. Eles podem ser um fio de cabelo fino, grosso ou de espessura intermediária, ok? Ou seja, o resultado estético de cobertura capilar e densidade capilar está intimamente relacionada à qualidade e o tipo de fio de cabelo do paciente que foi operado. Vou repetir para vocês não esquecerem essa informação. O resultado estético de cobertura capilar e também de densidade capilar está intimamente relacionado à qualidade e ao tipo de fio de cabelo que o paciente apresenta ou mesmo que foi operado, ok? Isso quer dizer que os pacientes que têm um fio de cabelo grosso vão ter resultados de densidade melhores do que o paciente que tem um fio de cabelo fino. Perceba que eu não disse que o paciente que tem cabelo fino vai ter resultado ruim, não é isso.
Simplesmente significa que, se colocarmos o mesmo número de fios e compararmos os resultados dos pacientes com fio de cabelo fino versus paciente com fio de cabelo grosso, o paciente de cabelo grosso terá uma impressão de melhor resultado e melhor densidade. Isso é matemática, né, gente? Fio de cabelo mais fino significa menos densidade aparente. Já um fio de cabelo grosso é igual a densidade capilar no pós-operatório muito boa, ok? Vamos abrir um parêntese aqui. Um outro aspecto muito importante para a técnica de FUE é a questão daqueles pacientes que têm o fio de cabelo muito crespo ou muito anelado, ok? Isso significa, na maioria das vezes, que o bulbo destes pacientes vão se mostrar muito ou mais curvos, o que acaba sendo uma característica anatômica deles. O fato de termos um paciente com bulbos muito curvos, muitas vezes pode inviabilizar a execução da técnica de FUE, uma vez que o punch motorizado é uma haste reta, e os caras têm o seu bulbo curvo. Nessa situação, logicamente, nós não vamos conseguir retirar os bulbos da forma correta, ou vamos danificar muitos deles, ok? Portanto, nestes pacientes, eu opto por indicar a cirurgia de transplante capilar com a técnica de faixa, por uma questão de segurança, ok? Vale a pena uma observação aqui também. Alguns colegas tentam utilizar punts de diâmetro muito elevados para tentar operar esse tipo de paciente. Porém, o orifício deixado por esses punts é muito grande, muito largo, muitas vezes inviabilizando a indicação da cirurgia, pois deixa cicatrizes pontiformes muito grosseiras, grandes, e isso pode deixar um aspecto de rarefação muito visível na área doadora, ok? Tamanho da área de calvície. Gente, este dado é um balizador na hora de indicarmos a cirurgia. E é muito importante sermos verdadeiros com os pacientes, pois quanto maior a área de calvície, maior será o número de sessões necessárias para termos um bom resultado de cobertura e também de densidade capilar com o transplante capilar FUE, ok? Perceba que na classificação mais moderna, os tipos de calvície podem sair do grau 1, bastante cabelo ainda, e chegarem ao longo da vida do paciente ao grau 7, onde ele perdeu praticamente todos os fios de cabelo da região superior, pegando até a coroa. Daí o nosso desafio, hoje em dia, de buscarmos e indicarmos precocemente a cirurgia de transplante capilar para aqueles pacientes que na família têm uma herança genética pesada para a calvície. Ou seja, quanto mais cedo eu conseguir mostrar para esses pacientes que eles devem procurar o tratamento cirúrgico, mais eu terei pacientes sendo operados com áreas de calvície menores, que muitas vezes serão resolvidas somente com uma etapa de transplante capilar. Logicamente, aguardamos o término de 1 ano de operado para vermos o resultado final, e aí analisarmos se o paciente vai precisar ou não de mais etapas, ok? Uma etapa de transplante capilar é muito boa para todo mundo, gente, mas somente após 1 ano é que nós vamos poder avaliar com tranquilidade o resultado final, ok? Qualidade da área doadora, densidade capilar. Então, este dado é muito importante para o nosso planejamento cirúrgico. Ao analisarmos a área doadora, perceba nas fotos ao lado a diferença de quantidade, de densidade e de qualidade dos fios de cabelo desses dois pacientes. No paciente da esquerda, nós temos uma área doadora menor, perceba aqui, essa zona de segurança, com uma faixa de cabelo viável mais estreita, ok? Ou seja, aqui nós temos uma área doadora mais limitada, o que significa que nós podemos indicar menos sessões de transplante capilar para este paciente. Por quê? Por causa do tamanho da área doadora, que nesse caso é menor, ok? Já no paciente aqui da direita, olha a diferença. Olhe o tamanho da área doadora dele, é enorme. Aqui nós temos um paciente com um fio de cabelo mais grosso e uma densidade capilar muito boa, ou seja, aqui é só alegria, né, gente? Nós vamos, então, fazer uma cirurgia com bastante segurança, não vai faltar bulbo para a gente poder retirar e poder transplantar, ok? Portanto, analisarmos a densidade capilar da área doadora é fundamental no nosso arsenal para podermos indicar e operarmos o paciente da forma correta, ok? Fazendo isso, nós poderemos escolher a melhor técnica, poderemos estipular de forma segura um número provável de sessões que poderão ser realizadas
e poderemos evitar prejuízos estéticos para a área doadora, ok? Muito bem. Quantas sessões de transplante capilar eu vou precisar? Muito bem. Agora nós já chegamos numa fase onde, depois de analisado todos os fatores mencionados anteriormente, é chegada a hora de avaliarmos juntamente com o paciente quantas sessões de transplante capilar ele provavelmente vai precisar para chegarmos a um resultado muito bom com a cirurgia de FUE. Essa escolha esbarra justamente na classificação do grau de calvície. E, como regra geral, quanto menor o grau de calvície, menor o número de sessões que nós vamos precisar, né? O que muitas vezes acontece é que os pacientes chegam até nós já apresentando um grau de calvície 6 ou 7, ou seja, um grau de calvície muito avançado. E acham que, com somente uma sessão de transplante capilar, vão voltar para o grau 1 de calvície, lá no início, gente. É como que de forma milagrosa. Então, o cara nos procura com grau 6, 7. E, às vezes, tem a impressão errada de que com uma sessão só ele vai voltar aqui para o grau 1. Isso não acontece, né? Nós sabemos muito bem que não é isso que acontece na realidade. Ou seja, até o grau 3 de calvície, de perda, nós, na maioria das vezes, conseguimos resultados muito bons em termos de cobertura e densidade capilar com uma etapa de transplante capilar somente. Ou seja, entenda resultados bons a questão de porcentagem de área coberta e também densidade capilar boa, um resultado bom, ok? Já nos pacientes que têm um grau 4 ou 5 de calvície, já tem uma evolução um pouco maior, provavelmente nós vamos precisar de pelo menos 2 etapas bem feitas de transplante capilar, ok? Já os pacientes grau 6 e grau 7 vão precisar de pelo menos 3 sessões para obtermos resultados muito bons. Ou seja, baseado no grau de evolução e perda de cabelo do paciente ao longo da vida, nós vamos poder fazer uma sessão, 2 ou às vezes até 3, ok? Muito bem, o que esperar da cirurgia? Portanto, se você tem herança genética de calvície na família e ainda está numa fase inicial de calvície, procure logo o seu tratamento. Quanto mais cedo você procurar o tratamento eficaz, mais você vai se beneficiar da indicação de poucas sessões de transplante, gente. O tratamento cirúrgico bem indicado, aliado ao tratamento clínico precoce, são 2 fatores muito importantes para que possamos ter resultados muito bons e possamos deixar novas sessões de transplante capilar para idades mais avançadas, ok? Para aqueles pacientes que nos procuram já em fases mais avançadas de calvície, o que acaba sendo um número grande de pacientes, aí nós teremos que avaliar de forma mais transparente e verdadeira o número de sessões necessárias para alcançarmos os melhores resultados. Ou seja, o paciente vai precisar ter mais paciência e entender que será necessário um investimento financeiro maior em virtude do maior número de cirurgias a serem realizadas ao longo do tempo. Normalmente são pacientes que têm um grau de expectativa maior em relação aos resultados. Ou seja, o que esperar da cirurgia? Se nós conseguimos pegar um paciente jovem que tem um grau de calvície não muito grande, resultados muito bons, poucas sessões. Pacientes com graus avançados de calvície 6 e 7 são pacientes que têm um grau de expectativa maior, que vão precisar entender que nós vamos precisar de mais sessões de cirurgia e que ele vai ter que ter uma paciência um pouco maior, porque o grau de calvície dele é maior. Então, gente, este foi somente o primeiro ensaio de uma série de vídeos onde eu vou abordar tudo sobre o transplante capilar fio a fio com a técnica de FUE. Vocês viram que o meu interesse aqui foi abordar este tema de uma forma bem objetiva e didática. Para quê? Para que os senhores possam entender as verdades sobre o transplante capilar fio a fio e deixarem de lado informações falsas ou tendenciosas sobre este tema tão falado na atualidade. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo da série sobre transplante capilar fio a fio com a técnica de FUE. Fiquem atentos aos próximos episódios que serão disponibilizados em breve, ok? Estes vídeos vão estar disponíveis no meu canal do YouTube. Portanto, eu peço aos senhores que se inscrevam no meu canal, lá no YouTube, que é Dr. Rogério Matoso. E lembre-se de ativar o sininho de notificação que está logo ao lado da inscrição, para que você possa ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo no canal, ok?
Fiquem com Deus, mais uma vez obrigado pela atenção e nos veremos em breve no próximo episódio. Um abraço.